Esperando um pouquinho para ver se entra algumas seguidoras. Daqui a pouquinho vai entrar minha convidada também. Hoje a minha convidada é uma aluna muito querida, uma aluna super convidadas, ou são pessoas que trabalham, que realmente a gente já fez alguma coisa. Oi, Lourdes. Oi, Sam. Assim, são pessoas que se identificam com o macramê e, ao mesmo tempo, assim, a gente possa ter feito algum trabalho. Mas esses são os convidados. E, a partir de agora, hoje estou inaugurando, então, essa parte onde convidei uma aluna da Escola de Macramê Ana Casara. Então, a aluna de hoje é a Cláudia, muito querida. Cláudia, chegou, Cláudia? Eu cheguei. Chegou para uma conversa muito legal. Nós vamos estar aqui 1 hora conversando, contando para quem nos assiste, para quem interage com a gente. A Jennifer entrando. Então, muitas queridas seguidoras ou amigas tuas também, né, que vão estar ouvindo o que a gente vai conversar aqui. Quero te dizer que estou muito feliz de você ter aceitado o convite. E claro que eu vou buscar lá na escola mais algumas alunas, que elas também precisam contar a história delas, o envolvimento delas com o macramê, né? Então, Cláudia, para começar, eu quero que você se apresente, conte, fale do teu nome, o que você faz na vida, como que você começou no macramê, né? Então, são diversas perguntas numa só. Uma só. Eu estou muito feliz com o convite, muito obrigada, viu? E o meu nome é Cláudia Ferreira e eu sou de Barretos, interior do estado de São Paulo. E o macramê entrou na minha vida assim, bem sem querer, né? Foi bem sem querer. Eu nunca tinha tido contato com macramê, assim, a não ser aquelas toalhas da avó que amarrava de antigamente no saco, né? E aí um dia uma amiga me mostrou uma toalha que ela comprou e eu achei aquilo lindo e maravilhoso. Aí ela falou, eu vou começar a fazer um curso, você não quer fazer? Aí eu fui, mas eu fui assim, não estava esperando muita coisa, né? Sem muita fé, sem muita coragem. Eu fui, ela me chamou, falei, eu vou. E lá fui, e no começo foi muito difícil, muito mesmo. Eu tive horas que eu queria desistir. Mas aí teve uma substituta, que a professora ficou doente, veio uma substituta. E, inclusive, ela chama Ana. Olha as Anas entrando na tua vida, né? Tu sabe que então, tem o modelo as Anas, né? Pois é. Aí ela... E eu falava para ela, isso aqui eu acho que não é para mim, porque isso aqui é muito difícil. Tem que concentrar muito, e eu não tenho essa concentração. Ela, não, você consegue. Quem entra ali para mim. Eu só pedi para a Lúcia anotar os nomes ali, que eu estou vendo a Zorilda e outras pessoas, e depois eu quero só mencionar algumas, pelo menos, né? Tá, pode continuar. Aí ela falou, não, você consegue, todo mundo consegue, não tem isso não. E ela fazia assim, muitas brincadeiras, sabe? Joga essa linha para lá, essa para cá, e ficava tudo assim, na brincadeira. E eu fui desenvolvendo. E aí fui me apaixonando. Aí acabou, né? Aí não tinha mais jeito.
Depois que se apaixona, acabou a história, não adianta. É uma coisa doida, não sei o que aconteceu para eu me apaixonar desse jeito pelo macramê. Porque eu já fiz outras coisas, tricô, crochê, os bordados, né? Mas com o macramê foi diferente. Foi bem diferente, porque foi uma coisa assim que eu precisava fazer o macramê. Todo dia eu precisava fazer pelo menos um pouquinho. Tá vendo? E isso já foi lá no início dos anos 2000. Então, olha, lá se vão mais de 20 tantos anos. Mais de 20 anos, né? E quando eu comecei a aprender o festonê, que eu queria chorar todo dia. Não. Ai, meu Deus! E o festonê para o lado direito não saía, porque eu não estava acostumada a trabalhar com a mão esquerda. Para mim foi muito difícil. Eu falava, não quero mais isso. Andei faltando em aulas, falei, não vou mais, tudo. Mas aí me apaixonei. E fui tentar aperfeiçoar o festonê. Eu falei, eu tenho que fazer isso. Não é possível. Né? Todo mundo faz, eu tenho que fazer também. Porque o festonê da mão direita, indo para a esquerda, eu fazia numa boa, não tinha nenhuma dificuldade. Né? Mas para o lado direito era muito difícil. E ele ficava muito feio, muito embolado, sabe? E aí eu fui treinando, até que eu consegui. Viu? O que eu sempre digo? O que eu sempre digo? Treino, persistência, não adianta, tudo precisa. E eu falei hoje, não sei se tu ouviu a entrevista de hoje de manhã da rádio Canoa Grande, lá de... Não ouvi. Como é que é o nome do lugar? Canoa Grande... Bom, depois se eu lembrar o nome do lugar. Eu sei que o programa é Rádio Mulher, com uma seguidora minha, que está fazendo macramê, psicóloga, e justamente a gente falou sobre isso. O que o macramê faz? Ele faz despertar os dois lados do nosso cérebro, né? Porque a gente vai acomodando, vai deixando de lado, não força muito, né? E principalmente na pandemia, que o pessoal ficou sem ter o que fazer, começaram a buscar esse tipo de coisa. E aí é que a paixão veio, porque você precisa usar as duas mãos e precisa ser persistente, que foi o que você... Exato, foi o que você acabou de dizer, né? Que você precisava treinar o seu lado. Porque eu vi o trabalho das outras alunas e todo mundo fazia, era um festonê bonito, sabe? Bem alinhado. E eu falava, eu tenho que fazer, não é possível. Todo mundo consegue, eu tenho que conseguir, né? E aí chegou o dia de eu conseguir, e aí eu fiz, eu fiquei muito feliz, né? Porque ele foi melhorando, e depois um dia ele ficou igualzinho o outro. Viu? E aí eu fui ficando mais feliz, e fui fazendo mais. Eu acho que foi aí que eu fui me apaixonando mesmo, que eu vi que estava dando certo, né? Mas foi muito bom. Foi uma coisa que eu não deixei, nesse tempo todo, eu não deixei de fazer macramê. Que legal, né? Porque eu deixei de fazer o tricô, o crochê, os bordados, mas o macramê eu não consigo parar. Eu acho que quem faz tricô, crochê deve ficar pensando assim, o que será que tem esse macramê? Que elas esquecem do crochê e do tricô e não querem mais saber de outra coisa a não ser o macramê. Exatamente. Mas ele é envolvente assim, né? A partir do momento que tu percebe o desenho aparecendo, construindo na mão, sem agulha, sem nada, é outra história. É muito gostoso, é muito gratificante. Sim. Olha o Vanderlei. É teu seguidor, teu amigo? O que ele é? Ele é meu
primo, muito Primo? amigo. Olha, Vanderlei, está na É hora de muito começar a amigo. fazer macramê também, viu? E meu marido é expert em macramê também. E temos Eu alguns, sei disso. e alguns seguidores também que já fazem macramê, né? Que estão com a gente. E tem um senhor que, inclusive, seguido ele me manda o Lauri. Ele me Ah, manda as fotos ou manda recado, às vezes ele tira dúvidas. Também está fazendo assim com a perfeição o trabalho, sabe? Então, isso não importa. É para homem, para obrigada, mulher, Vanderlei. é para quem quiser, né? É para todo mundo, e todo mundo dá conta. Verdade. Sofre um pouquinho no começo, mas depois passa. Depois passa, e aí fica muito bom, e a gente vai ficando mais... A mão vai ficando melhor, vai ficando mais leve, É. porque com a mão pesada também não tem jeito de trabalhar, É aquilo que né? eu falo, que às vezes assim, a pessoa diz, mas você disse tantos centímetros e para mim ficou curto. Depende da mão também, né? Porque Depende se da você mão. deixa o teu trabalho muito frouxo, claro, vai ficar curto, precisa mais material, né? Então a gente sempre dá aquela medida, às vezes com um pouquinho a mais, justamente por conta disso. Que tem pessoas que deixam mais frouxo, outras apertam demais, né? Então sempre tem a mão da pessoa influencia nisso, né? Conhecer muito. Inclusive, tem pessoas que falam para mim que meu macramê é bem durinho, Uhum. né? Eu tenho uma amiga que fala, ai, como que você consegue que ele fica tão durinho, tão... Fala, mas eu tenho que ter a É, medida certa de apertar o nó, né? Eu também não claro. posso apertar muito e nem posso Uhum. apertar de menos, porque aí não vai Com funcionar. certeza. Eu estou vendo aqui, tem a Zorilda, que é a minha seguidora, tem a Lilian Macramê, deixa eu ver quem A mais que Lília é já... uma graça. Né? A Lilian é uma querida, ela está sempre comigo, a gente conversa. Faz tempinho que nós não conversamos, hein, Lilian? Deixa eu ver, filha, quem mais que já entrou ali, só para dar um oi para aquelas pessoas que já entraram aqui. A Regina, tem a Francisca, a Lilian, o Jauriene, Lucas, Jauriana é minha irmã. aí, ó, tá vendo? É minha Ivone, irmã. tem a Ana, tem a Mônica, Estúdio Tamara Pereira, todas Ah, essas é já... uma amiga Ó, muito querida. é É. verdade, então, veja bem, nós já temos um grupinho bem legal aqui para a gente conversar sobre isso, mas eu quero também que você conte como é que a gente entrou em contato, como você descobriu o meu trabalho. Então, um dia estava passeando pela internet Uhum. e aí eu vi lá, primeiro eu digitei macramê, Sei. né? Eu falei, deixa eu ver se eu acho alguma coisa de macramê. Uhum. Aí vi várias coisas, mas Sim. aí vi Ana Casara. Eu falei, eu vou ver o que essa Ana faz. Vamos ver. E entrei e comecei a assistir Sim. os vídeos e achei muito interessante o jeito que você trabalha. Um fio só, porque Uhum. eu aprendi a trabalhar com 2 fios, Sim. né? Sim. Uhum. E aí você falando que trabalha com um fio só, eu falei, mas como que é isso? Como será que dá certo? E Uhum. o dela parece que também fica tão durinho quanto o meu, com 2 fios. Sim. E aí eu comecei a fazer os seus trabalhos Uhum. com um fio só para ver como é que ia ficar. Se Sim. realmente ia dar certo. Porque eu Verdade. não achava que fosse dar certo. Não sabia se eu ia dar conta de fazer Sim. e ficar Sim. tão bom quanto o seu fica, né? Uhum. Tem outros Mas ali aí que deu muito deu, certo. Deu né? muito certo. Porque a diferença é na hora de colocar. Ou você coloca com 2 ou com 1. Só É, que na hora de contar os grupos, você tem que lembrar que você colocou 2 fios naquela inserção da toalha, né? Mas isso. no restante fica igual tranquilamente. Eu acho assim, Aí a gente trabalha igual, não tem nada de diferente, não. eu acho interessante porque assim, quando você coloca 2 por vez, você tem que dar um pequeno espaço, né?
entre Porque aí, sessão senão e ele outra. fica muito Fica acumulado. muito cheio. E quando você coloca um por vez, ele fica mais certinho, ele fica, não precisa dar esses espaços. É a única diferença que tem ali, né? Mas como eu acostumei as minhas alunas assim, Uhum. elas diziam, mas prof, é muito demorado. Faça. Não quero E saber de história. outra É, coisa que eu achei muito interessante no seu trabalho é, foi a medida sim, que você faz dos é. grupos. Porque eu não fazia assim. Ninguém fazia Eu simplesmente assim. eu Aham, ia colocando, sim. sempre para, Aham. e Só que, seja o que Deus quiser. só E que às dava vezes a pessoa diz certo, assim, às vezes não. números pares. Números Mas pares. tem modelos que, por exemplo, 10 é par. Mas se tu vai fazer de Uhum. 4 em 4, já vai sobrar 2. Já Então vai sobrar. tem que ser múltiplos de 4 para formar É, os grupos, tipo 16, 20, 24, né? Tem que saber um pouquinho essa matemática, né? Então, como eu tem que dizia saber. A Helena Baggio, que está na escola, ela é professora, né? Ela dizia, isso que é matemática não é aquilo que eu ensinava, porque ela era professora de matemática. E a gente Então, fazia esse tem tipo que de... ter uma matemática aí, A porque gente, senão não dá certo, nós né? fazíamos Eu, essas contas em grupo, né, para que elas entendessem como é que era. E foi justamente nessas discussões que a gente percebeu. Eu saía do curso assim com a cabeça a milhão, né? Porque eu tinha alunas, principalmente a Deja, que ela me cobrava, que ela dizia, prof, faz alguma coisa de diferente nesse modelo. Aí eu tinha que pensar o que eu ia fazer de diferente daquele modelo, porque ela praticamente degustava o macramê, e tanto que ela amava, né? E o que eu vou fazer de diferente para essa criatura, eu pensava, né? E foi aham, esse tipo de situação que foi me colocando, que eu fui desenvolvendo mais modelos, colocando cor. Aí que eu percebi que, por exemplo, assim, se eu tenho um desenho de 16 fios, eu preciso ter essa medida para saber chegar lá no final da toalha e não ficar faltando fio ou é, sobrando fio, que era outra dificuldade que tinha, né? E veja então, bem, conforme a gente vai ensinando para os outros, a gente aprende também, aprende. Isso é né? muito bom, É. porque Então, olha, aí pode... a cabeça vai trabalhando para você ensinar, Uhum. e aí vão surgindo outras coisas, né? Sim, Então, sim. é muito bom. Então, O- é por aí que a gente cresce, né? É dessa forma. É ensinando o outro e sabendo daquelas dificuldades para poder corrigir, né? E daí, a partir do momento que eu percebi isso, inclusive, aquela oraçãozinha que tem no livro lá, de como é que você faz um nó duplo, né? Aham, Fazia exatamente como você disse lá no começo, que a tua professora fazia uma brincadeira de joga o fio para cá, joga o fio para lá, para que você pudesse isso. memorizar. E eu fazia uma brincadeira no sentido contrário. Eu dizia assim, eu dava num papelzinho cortado, eu dizia, essa oração aqui você vai rezar toda noite ajoelhada no pé da cama. Vai rezar. Em voz alta ainda. Eu dizia, rezar no pé da cama em voz alta, para que você vá Isso. memorizando. Gravar bem. É. E aí elas chegavam na aula, já sabiam de cor como é que você faz Olha o o nó. Lucas Coutre aí, ó. Ok? Lucas Coutre é o meu filho. Olha, tá vendo? Olha a mãe famosa ali, ó. A mãe famosa, agora falando sobre o que ela faz também, né? Mas me conta, Cláudia, o que você fazia antes de conhecer o macramê? Olha, eu fui funcionária pública, agora eu estou aposentada, né? Aham, E na época que eu comecei o macramê, eu não estava trabalhando. Eu uhum, trabalhava em um banco, aí saí e eu estava procurando emprego e tal. E aí uhum. comecei a aprender o macramê e fui indo, e aí eu prestei um concurso, Aham. passei, fui trabalhar como funcionária pública, né? E agora já me aposentei e estou muito feliz.
Tá vendo? A gente pode trabalhar naqueles empregos normais, né? Como eu costumo dizer, e que dá tempo da gente aprender o macramê, fazer muitas Ah, peças dá ainda, né? tempo. Dá Eu tempo de fazia, fazer um monte de coisa. eu fazia muito à noite, né? Eu Uhum. chegava, ajeitava o que tinha que ajeitar na casa e sentava e fazia macramê até tarde, Sei. né? Uhum. E, então, às vezes eu levantava mais cedo, fazia um pouquinho antes de trabalhar, né? Já era E, vício. assim, e Já... agora eu tenho mais tempo, agora eu faço com mais calma, não tem Sim. aquele afobamento para, né? É. Posso fazer com mais calma, posso pegar as minhas encomendas com calma. O quê? Alguém Ei, está Tamara, minha linda. Alguém tá dizendo que você canta muito bem, é isso mesmo? É a Tamara, eu canto. Eu faço É, parte de um coral aqui da cidade. Eu gosto muito de cantar. tá vendo? Olha, profissionais que eu tenho na minha escola que eu não sei das atividades além do macramê. É isso que eu preciso conhecer, né? Conhecer um pouquinho mais da tua vida, conhecer um pouquinho mais de você, né? Então, Então, pode falar mais o que o, você o faz além de cantar e fazer coral macramê. é uma coisa apaixonante É, também, que eu sempre cantei, a minha vida inteira eu cantei em coral, né? E é uma coisa que eu também não deixo. Não deixo. tu Não, eu sabes que... posso ficar Uhum. sem muita coisa, mas sem o coral eu não fico também, não. É. Coral e macramê é... A gente Não, define não as tem jeito. prioridades na vida, né? E depois que os Prioridade. filhos casam, os filhos crescem, a gente tem esse tempo para nós, para nos dedicar àquilo que a gente gosta de fazer, né? Uhum. Mas é Né? tudo muito bom, é tudo muito gratificante. O macramê, nesses 20 anos, me deu muita alegria, sabe? Eu Que trabalhei legal. muito, eu Uhum. fiz muito macramê nessa cidade, sabe? Então, Tu disse, tu eu falou ali fiz de Barretos, né? isso. Ali tem muitos eventos assim sobre como é que é os eventos de Barretos, sobre o pessoal dos gaúchos, enfim, Festa essas do peão. isso, festa do peão, né? E É. ali eles não inseriram ainda o macramê dentro dessas festas? Nos Não, trajes, nas roupas? não, ainda não. Ainda não, está na hora de começar a colocar aquela sementinha na cabecinha deles. Vamos ver, vamos trabalhar isso, quem É, sabe, né? precisamos de algumas dicas ali para que você comece a colocar nas festas de peão algumas peças que são direcionadas para esse tipo de pessoas, né? Naqueles trajes, naquelas as mulheres, aqueles vestidos, sabe? Dá para incluir o macramê ali sim, né? Uhum. E me fala, depois que você me encontrou, você já disse que gostou muito do meu método, da minha maneira de ensinar. Mudou muito o que você já sabia ou continuou dentro daquela linha aí? Olha, o que mudou foi o único fio, né? Aham, Que isso eu não sabia. tá. E as medidas que você tira, mede a toalha, mede os grupos, Aham. tudo. Isso facilita muito a vida da gente. Você Para quem... mede a toalha, divide tudo, põe a Aham. linha e fica perfeito. É verdade. Não fica um grupo maior que o outro, Não né? fica. Fica Então, igualzinho, né? isso é uma coisa que eu não aprendi antes. Eu Aham. aprendi com você. E depois que eu aprendi isso com você, eu sempre uso. É. Agora o meu método é assim. Porque eu vi que facilita o meu trabalho. Porque eu não preciso ficar quebrando a cabeça para
botar um tanto de linha na toalha. Porque às vezes eu punha linha na toalha e ficava muita linha. Sim. Ficava muito embolado. Então eu fazia, o que acontecia? Ele abria. Né? Ele abria e virava uma saia. E aí eu não sabia o que fazer. Sim, né? sim. Uhum. E aí, quando eu descobri com você que eu podia medir e repartir toda a toalha, dividir toda a toalha assim, ficou muito mais fácil, né? Com certeza. Então, e mesmo quando eu faço algum modelo com 2 fios, eu uso o mesmo, não cores, com os 2 fios. Ah, tá. Com os 2 fios. Eu ainda meço a toalha e meço o primeiro grupo e depois vou calculando. Aí dá tudo certinho, não tem esse negócio de ficar adivinhando, muito aberto. Né? Tentando adivinhar. Porque mesmo que você coloque de 2 fios por vez, ou com outro tipo de linha, tipo as linhas de algodão, você colocar o primeiro grupo, percebeu que ficou uma proporção boa, é essa medida que você colocou ali, vai medir até o final da toalha. Né? Não tem segredo daí. Né? E falando em linha, eu vou falar para você. Eu já trabalhei com todo tipo de linha que tem por aí. Sim. Eu fui experimentando todas. Linha de algodão, experimentei tudo. Tudo. E eu sempre achei que faltava alguma coisa. Aí um dia eu ganhei um novelo de linha brisa. Ganhei da minha tia. Tinha uma tia que fazia coisas maravilhosas também. Fazia crochê, fazia macramê, muita coisa ela fazia. E ela me deu um novelo de linha brisa. Aí pronto, acabou. Foi a paixão. Também. Não foi tem a paixão. Outra linha. Não tem. Não consigo trabalhar com outra linha. Eu tive uma aluna que ela ficou 8 anos trabalhando com a esterlina. E todas as colegas diziam, olha, essa aqui fica melhor. Porque a esterlina, por mais que tu engome, por mais que você passe ferro, ela faz aqueles enroladinho na franja, sabe? Ela é linda, ela é gostosa de trabalhar, mas não adianta, tu pode fazer o que tu quiser. A franja não fica parelha, ela faz aqueles enroladinhos, sabe? Tipo cachinhos, né? Tudo enroladinho. E as colegas diziam, troca, usa essa aqui, não é tão cara quanto essa. 8 anos nós ficamos insistindo com ela. Mas depois que ela pegou... Quando eu conheci a brisa, eu achei que era muito fina. E eu falei, isso não vai dar certo. Mas vou experimentar, né? Porque a minha tia falava assim, nessa vida a gente tem que fazer experiências. Claro. Então eu fui fazendo experiências. Fui, comprava um novelo, comprava outro, uma marca, outra marca. E fui, tudo quanto é marca, eu trabalhei. Mas a brisa... E aí eu conheci a Mona Lisa, que também é muito boa. Né? É muito boa, sim. Né? É muito boa. São as duas que eu indico, a brisa e a Mona Lisa, né? A Mona Lisa tem até... Eu sempre trabalhei. Tem até mais cores também, né? Só eu acho ela um pouco mais fina que a brisa. Né? Então, de repente, assim, não sei... Às vezes vocês... eu já peguei linha Mona Lisa, que ela era até um pouquinho mais grossa, eu achei. Né? Mas o jeito de trabalhar é o mesmo, o resultado é muito bom. Ela tem um brilho também muito bom. Não é tão brilhosa quanto a brisa, né? Mas ela ainda tem um brilho muito bom. E eu gosto muito também de trabalhar com ela. Mas eu não acho com facilidade aqui na minha cidade. Não. Eu acho mais mesmo a
brisa. Sim. Mas, assim, é importante para quem está nos ouvindo saber da tua opinião, da brisa, da Mona Lisa, de linhas de algodão, conforme foi a tua experiência, porque, assim, muitas pessoas, de repente, não encontram essas linhas e começam a trabalhar com outras linhas. Pode trabalhar. É aquilo que você fez. Pode trabalhar, dá certo. Fez todos esses testes, até para você ter opinião, para poder dizer se essa aqui funciona, se não funciona. Quando a cliente pede para você, você vai poder dizer, olha, essa aqui eu não gostei de trabalhar, ela por isso ou por aquilo, né? Então, essa experiência é válida, sim. Mesmo que a pessoa esteja iniciando, vai pegar uma linha de algodão para treinar, para fazer alguma... Treina bastante na linha de algodão que te dá mais segurança no nó, né? A linha brisa, às vezes, é perfeita de algodão para aprender, para quem está começando, né? Porque ela segura, né, Ana? Sim, ela segura mais, né? Ela segura mais. Então, quando a gente está aprendendo, a gente se sente mais, vamos dizer, mais segura fazendo nó, porque a brisa, ela, às vezes, ela dá uma escapada, né? Se você não fizer um ponto bem firme, bem orientado, ela pode escapar, né? Aí, às vezes, eu tenho pessoas que falam assim, isso aí não vai desmanchar? Eu falo, não vai desmanchar. Eu garanto que não vai desmanchar. Não vai. Porque a gente tem todo aquele método de acabamento, né? Quando fazer aquele nozinho de segurança atrás, ou se é festonê, tendo mais que uma carreira de festonê, ele segura bem. Então, não tem perigo de desmanchar, né? Não tem. E a gente fica segura fazendo assim, né? Então, não tem... Não fica falha, não fica nada. Fica bem, como você diz, bem parelho. Só tem uma dica para dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, que esse tipo de linha, por exemplo, se tu for lavar na máquina, com a água a temperatura ambiente, sem problema. Ela resiste, pode lavar quantas vezes você quiser, tirou da máquina daquela batida assim, ela está perfeita. Mas, se lavar com água quente... Aí não dá certo. Não, porque ela perde a textura da linha, ela fica mole, parece que ela não tem mais aquela beleza que tinha antes, sabe? Então, precisa ter muito cuidado para não... você pode até passar com a goma, como eu ensino, né? Colocando um pano em cima, só no macramê ali, até para a gente arrumar direitinho para poder cortar, ela não perde a textura. Mas lavar na água quente... aí é problema. Aí é problema, com certeza, né? E quando eu comecei a fazer, eu pus todas as minhas toalhas na máquina. Eu quero ver se vai desmanchar. Se desmanchar a minha, não tem problema. Eu quero ver como é que funciona, né? E pus tudo na máquina para ver se desmanchava, como é que ela ia se comportar, né? E deu tudo certo. Então, eu falo para os meus clientes, eu garanto, fica tranquila. Mas eu tenho pessoas que eu fiz macramê, que falaram, eu não vou pôr na máquina, eu vou só lavar a mão. Aí é com você, né? Porque é aquela peça especial que ela tem, né? É aquela peça que ela guarda com carinho, né? A partir do momento que ela ganhou, ou ela comprou, é aquela peça que ela vai ter aquela estima por ela, não vai querer botar na máquina, o medo da insegurança. Medo de desmanchar. Mas diz para ela que depois tu faz outra. Faço outra, não tem problema. Claro, a gente faz outras e outras ainda, né? Outros, ixi. Com certeza. Eu tenho uma conhecida aqui, ela ficou semanas me procurando para fazer uns jogos para ela.
Sim. Tem a loja que eu compro a linha. A moça de lá era muito minha amiga, e aí ela pegou meu telefone e tal, né? Uhum. Falou que ia fazer uma propaganda minha. Falei, tá bom. E Uhum. ela passou meu telefone para muitas pessoas, Sim. né? E eu não sei por quê, ainda era o tempo de telefone fixo, então as pessoas me achavam muito, Uhum. né? E aí essa moça ficou me procurando, É. procurando. Aí alguém falou para mim, olha, fulana está te procurando, ela precisa de fazer macramê. Gente, mas como que eu estou sabendo disso? Viu? Viu? Outra Aí eu coisa. fui até lá, É. no trabalho dela, e ela falou, mas eu estou te É. procurando, e não te acho, eu telefonei, o telefone não atendeu, mas como na época eu ainda não tinha celular, Sim. foi bem no começo, eu tinha o telefone fixo, né? Aí eu saía para trabalhar, não ficava ninguém em casa, então ficava difícil de me achar. Sim. Mas aí eu fiz jogos para ela, fiz bastante, eu fiz uns 4 jogos para ela. Olha, tá vendo? E, então, e ela gosta muito do meu trabalho, ela É. fala para todo mundo do meu trabalho, sabe? Sim. Então, é muito, muito bom Que isso, né? orgulho, né? Que As orgulho. pessoas reconhecem o nosso trabalho, sabe que não é uma coisa assim que você faz do dia para a noite, né? Que você tem Uhum. que ter um tempo. Porque eu já tive gente de falar assim, ai, faz uma toalha para mim, para depois da manhã. Não tem como, né? Não, Não tem, não tem. Não é sabe? assim. Não é Não no é estalar de assim. dedos que a coisa acontece, não. A pessoa, Não, é a pessoa tem que ter muito. noção que isso demora. Por isso que quando a gente diz, as pessoas dizem, ai, mas é muito caro, é uma toalha. Não, mas e o tempo que nós levamos para fazer esse acabamento na toalha? É isso que elas não se dão conta, né? Porque para você fazer uma de lavabo, que é a pequena, tem modelos que tu numa tarde tu não faz, Não, ou um dia inteiro não faz. não Então, como é faz, que você vai não cobrar faz. vai cobrar R$ 10, R$ 20 de mão de obra? Não é impossível. É um Não dia de tem como, trabalho, né? né? É um... E então, tem gente que fala assim, ah, mas é uma toalha pequena, mas Sim, é uma toalha pequena, mas leva tempo, porque sim. primeiro você tem que medir a toalha, Ah, porque umas são um pouquinho maiores, outras são sim, menores, cada uma tem um centímetro, 2 de diferença, né? sim, Então tem. você tem que medir, você tem que dividir tudo, depois você tem que pôr a linha na toalha, É, fio por fio. Então as pessoas, tem pessoas que não é, sabem que é né? assim, né? Uhum. É por isso que... Então, por isso que às vezes acha que o preço é muito, né? Uhum, Mas uhum. porque não sabe como é que começa e não sabe como é que termina o Sim, trabalho, sim. Tem né? isso. Deixa eu dar um alô ali para Helena. Helena entrou ali, a Helena da nossa escola, né? Oi, Helena! Eu vi que temos muitas queridas ali assistindo, até para que elas também percebam que quando a gente faz macramê com qualidade, pega uma toalha de qualidade, uma toalha boa, É, nós não podemos simplesmente vender baratinho para poder vender. Não, não, nós temos que não valorizar tem o como. que a gente está fazendo. O nosso trabalho é o macramê. E é um trabalho diferenciado, um trabalho que a gente conseguiu dar aquele valor em cima do que a gente faz. Então, para isso, a gente precisa valorizar o nosso tempo também, né?
Então, E a gente outra, vem... a eu gente... também não trabalho com toalhas, assim, muito baratas, É, assim, eu procuro trabalhar com toalhas de marcas isso. boas, Uhum, porque aí, você trabalhando com uma toalha boa, vai valorizar o trabalho, claro. porque a toalha acaba e o macramê não, Aham, né? pode ter certeza disso. É, Ó, o Lucas também entrou, né? A mamãe... Você tem toalha aí para mostrar? Ó, o Lucas mandou... eu tenho uma aqui para mostrar, olha aqui, ó. Mostra ali o teu trabalho, vamos fazer propaganda. Olha ali que linda, olha. Que Essa aqui foi a show. última que eu Tá fiz. vendo? Olha Agora eu estou só. fazendo uma de coração, Né? né? E perceba E, como o macramê nos leva para viajar, né? Nos leva assim a ter certeza que a gente pode conquistar pessoas, amigas, de longe, mesmo sem conhecer. Olha o que o macramê está trazendo para mim, né? Eu nunca iria encontrar a Cláudia de Barretos, se não fosse o então, olha, a macramê. gente mora tão longe. Pois é. Então, assim, olha como o macramê nos envolve de tal maneira que chega a encontrar pessoas. E eu quero que você fale para quem está nos ouvindo como é que está a nossa escola. Se tem trabalho lá dentro, se tem trabalhos diferenciados, se Olha, tem briga, se estão fazendo bullying lá na sala de aula. olha, essa escola foi uma coisa assim. Quando você falou da escola, eu fiquei assim, Uhum, vamos, 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 vamos. Aí, tá, fui. uhum. Mas tem muita coisa. Não dá Tem muito tempo trabalho. de fazer tudo. Tem. Aí quando as É pessoas pedem assim, muita coisa. as pessoas pedem qual é o valor. Eu digo R$ 69,90. Gente, tem trabalho lá que eu poderia cobrar 1.500, R$ 2.000 para ensinar. É ou não é? É muita coisa. Se eu Não dá fosse, tempo da gente se eu fazer fosse tudo. juntar, assim, por exemplo, 4, 5 modelos, eu podia cobrar uma nota. É, Fazer lançamentos, como todo mundo faz, aquela coisa toda. E muito pelo contrário, eu acho assim, que se eu quero ter pessoas comigo, estabilizando, conversando e tendo sempre aquele contato, eu não posso estar fazendo lançamentos, que isso cansa. Aí a pessoa tem que desembolsar 500, R$ 800 só num lançamento, né, por pessoa. Ao passo que dentro da nossa escola, não. Você paga a mensalidade, que é menos que R$ 100, como diz o outro, então, e você tem ali uma infinidade de trabalho, né? e tem uns trabalhos que são bem E elaborados. só Igual o na Carmen escola tem. 2. É. Eu estou no Carmen 2, É. mas eu ainda estou fazendo, desmanchando, porque ainda não está bom. Mas vai chegar Né? lá, Ah, né? chega. Ah, Então, às vezes eu estou ali fazendo, sim. e aí começa a dar errado, e eu falo, tenho que parar. Ó, Tenho tem que a parar. Mecari, ela quer saber onde está essa Mônica escola. Prado é minha sobrinha, lá de Brasília. Olha, nós vamos ter Beijo, que chamar ela para a Mônica. escola, porque nós temos que começar a invadir Brasília também. Ah, vamos invadir Brasília, então. É isso aí. Porque Sobradinho já tem a Mari, que é de lá, e tem uma outra aluna que também é lá de Brasília. E temos, então, agora mais seguidoras que tem que ser. Nós vamos ter que invadir Brasília, invadir o Brasil inteiro, chamar para a nossa Brasil escola. inteiro. E fora do Brasil, que você já está também, né? Que tem a Giovana. Isso, tem a Graça, Graça, né, de Portugal também. Né? É, Então, vamos trazendo todo mundo para a escola. aí Né? é muito bom, é muito bom. E quem não está nessa escola, pode entrar,
porque tem muita coisa e a gente tinha que ter mais tempo para fazer tudo que tem na escola. Eu que o diga. Eu Porque, que o diga. Porque você sabe que tem muita coisa aqui para ensinar ainda. E não tem tempo para a gente fazer, mas assim, a gente vai indo aos poucos, né? Vamos devagar e sempre, né? Devagar e sempre. Não é que a gente vai sentar aqui e vai fazer uma toalha, né? Vai aprender um ponto novo. Não, isso vai dias, semanas, né? Você vai ficar ali aprendendo, não vai dar certo, você vai desmanchar, vai fazer de novo, né? Então, é por isso que não dá tempo de você fazer uma, outra, né? Então, o dia só tem 24 horas. Isso que agora a gente está fazendo um modelo por vez, e eu tirei muita coisa lá do YouTube, porque lá eu preciso fazer com que as pessoas queiram saber mais, né? E estou trazendo tudo para dentro da escola, porque são modelos... Perceba, modelos lindíssimos que estavam lá no YouTube que eu vou deixar aqui na escola. Na escola vai ficar ali, né? Como Camafeu, né? Que daí vocês não precisam sair da escola para ir à procura em outro espaço. Está tudo ali dentro, né? Mas esses aí eu estou dando só como bônus para quem está na escola, justamente por isso. Porque aí você fica nesse ambiente sem precisar procurar em outro lugar, né? Mas aquelas facilita a vida da gente, né? Porque já está tudo ali. Você dá um clique e o modelo está ali para você. Está tudo ali, é só decidir qual que vai fazer. E agora... Esse é o mais difícil. Porque a gente quer fazer tudo. Aí está. Eu disse para você numa live, né? Que eu tenho um álbum de amostras que eu levava nas aulas que eu fazia, que uma aluna, não sei aqui, cargas d'água, como diz outro, resolveu contar quantas amostras tinha. E ela disse, sabia que tem mais de 100 amostras ali? Eu disse, não sei. Eu nunca tinha contado. Isso, um álbum, tem mais 2. O primeiro que eu fiz, que ele é mais simples, mas vou deixar ele guardado de lembrança de quando eu comecei, era tudo mais simples, não era tão organizado, sabe? E depois é que eu fui dando aquele toque especial para todos os modelos. Tem modelos no álbum antigo que no álbum novo já está bem diferente, né? E tem um álbum que são as amostras que estão escondidinhas. Isso sem falar das amostras que não estão no álbum também. Então, isso que estão ainda na cabeça, que não saíram daí, né? Tem mais isso ainda. Então, deixa eu ver. A Helena Soares, muito bom. Estou aqui assistindo vocês colocando linha na toalha. Ó, tá vendo? Aí, ó, que coisa boa. Helena, querida, que bom que sempre você está colocando linha numa toalha. Sempre, né? Não dá para parar, né? Não dá para parar, não. A Graça entrou. Será que é a Graça lá de Portugal? Graça Vera. Não é. Então não é. Graça. Mas assim, a gente não pode parar, né? Porque a gente para quando não dá mesmo para fazer, porque é o tempo todo. Quando não dá. Essa semana eu estava aqui envolvida em ajeitar um pouco o meu ateliê, porque de vez em quando ele vira bagunça também, né? Mas, gente, tem muito trabalho aqui, tem muita coisa para fazer ainda. Isso que a gente nem está focando nos bandô, nas cortinas, nessas peças grandes, né? Porque eu tenho... eu fiz bandô de linha brisa. Nossa, meu Deus do céu! E você não faz ideia o show que fica isso. Tá? Deve ficar muito lindo. Aí eu fiz a parte do... Por exemplo, aqui como se fosse a parte do varão, né? Com a alça escondida atrás. Uma alcinha escondida atrás. Sei. Eu tenho uma aluna aqui em Caxias que ela fez para a cozinha, para a sala e para o quarto dela. O bandô de linha brisa. Eu cheguei Nossa, é uma loucura. Não, tu não faz ideia o que fica essa peça, né?
Então eu disse, olha ainda coisas que eu tenho para mostrar. Nós estamos Ai, nós estamos só no começo ainda. ai, que coisa boa, que coisa boa. Mas a Graça Trigueiros está aqui, ó, entrou também. Oi, minha portuguesa. Oi, Graça. Que bom que está aqui, Graça. Né? Então tem muita coisa para a gente fazer, muitas peças para a gente desenvolver também. Tem a parte do vestuário, que eu mal comecei a mostrar algumas pecinhas pequenas. A Mari também estava me pedindo barras de chales, que eu faço com uma barrinha especial nessas barras, para a gente depois poder aplicar. Então tem muito o que fazer ainda, né? Tá. Assim, barras, eu nunca fiz nenhuma. Assim, só a barra. Já faço direto na toalha, né? Mas eu ainda quero experimentar isso. Tá. Fazer porque como barra. A Mari pediu, então não sei se nós temos mais uma videoaula gravada para a escola. Depois a gente já vai gravar uma barra de chales para vocês começar a fazer assim também. Dá para fazer até para as toalhas, assim solta, e depois você costura na toalha. Até uma época a gente fez muito assim. Que depois, então, parece por exemplo, que a Lilian fez outro dia umas barras, né? Eu acho isso que ela foi a fez, Lilian. que depois ela mandou para fora também, né? Ela fez. Então dá para a gente trabalhar dessa forma, percebeu que a toalha está meio feinha, troca a barra, né? Troca, tira a barra dali. Mas nos chales é perfeito fazer dessa forma, porque os chales você não vai estar furando o tecido para colocar a fita ou o fio que você possa trabalhar, né? Então fica perfeito a gente fazer dessa forma. Mas vamos indo, né, Cláudia? Vamos indo, vamos aprendendo, porque também aprender não ocupa espaço, então tá tudo certo. A gente vai fazendo experiência, se não der certo de um jeito, a gente experimenta do outro e não desiste. Tocando a vida, fazendo nó. Tá vendo? Se eu tivesse desistido lá no começo, hoje nós não estaríamos conversando, né? Olha, eu fico só grata àquela primeira Ana Santiago, que me incentivou tanto, né? E depois aí descobri você e foi tudo muito bom. Aprender a pôr a linha na toalha de um jeito diferente, né? Um método de separar, separar em grupos. Isso é muito bom e facilita muito a vida da gente e o trabalho fica mais rápido, porque estando tudo divididinho, você não fica pensando quantos mais eu tenho que pôr aqui, quantos fios a mais eu tenho que pôr aqui. Não tem, você já sabe quantos fios você vai pôr. Como é que eu começo, como é que eu termino? Essa dor de cabeça acabou, né? A partir do momento que a gente organizou dessa forma, facilitou a vida da gente. Flávia, que bom que você conseguiu entrar, Flávia. Né? Oi, Flávia. Então, esse negócio de pôr fio na toalha é muito... Além de facilitar, né? Ele fica melhor, fica mais bonito, porque nada fica amontoado, nada fica... né? Então, é muito bom. E isso que eu aprendi com você é maravilhoso. Que bom, porque ele fica parelho, ele distribui bem direitinho e principalmente quando você vai trabalhar com duas cores ou mais, você já tem aquele espaço definido. Já está pronto ali. Porque, lembra assim, aquele... outra coisa que você me alertou foi o como é que começa e o como é que termina. Porque eu tenho muitas revistas de macramê. Mas tem revistas que tem só assim, ó, múltiplo de 10, isso, betonê e ponto duplo.
Só isso. Não tem como que você tem que ficar fazendo conta. Sim. E você tem que ficar adivinhando como é que você faz o canto. O canto é muito importante. Também, né? O canto que você começa... O início e o final, né? Você tem que terminar igual. Não pode ser qualquer coisa. Claro. E tem revista que não mostra isso. E às vezes eu ficava muito perdida em como começar e como terminar. Então, o que eu fazia? Porque não tinha na revista. Sim. Eles não mostravam isso. Então, o que eu fazia? Eu fazia da minha cabeça. Eu fazia até dar certo. Né? Mas veja... Muitas revistas têm, assim, só a foto. Eu tenho uma revista que eu ganhei da minha tia, que era até uma foto na capa, que eu fiquei apaixonada naquele ponto. A hora que eu abri a revista, não tinha receita, não tinha nada, só tinha a foto. E eu fiquei doida. E eu fui fazendo experiência, fui pondo linha, fui tirando linha, e até que eu consegui fazer o modelo. Que é um modelo que eu faço muito até hoje. Que bom, veja bem. Muito boa esta live, clara e concreta. A Helena da nossa escola. Obrigada, Helena. Então, isso facilitou minha vida, porque você mostra exatamente como começa e como termina. Muitas revistas que a gente comprava lá no ano 2000, não tinha isso. Então, a gente tinha que adivinhar e a gente tinha que fazer da cabeça da gente até dar certo. Né? E eu fiz muito isso. E isso me ajudou muito. Porque agora eu vejo uma foto e eu tiro o ponto. Eu consigo tirar o ponto. Cláudia, o nosso papo está tão legal, mas tem 4 minutinhos só para a gente encerrar. Que pena. Então, como você tem bastante revista, tem uma revista que saiu o modelo Carme, há muitos anos atrás, tem numa revista. Então, mas essa revista eu não tenho. Eu já procurei, não tenho. Viu? Tá vendo? Antigamente, olha, eu já tinha dado essa dica uma vez, eu disse tem numa revista e tal, mas acho que ninguém tem mais essa revista. Então, não, essa revista eu procurei, eu vi o dia que você falou e eu não tenho mesmo. Então, deixa eu só te dizer assim, estou muito feliz de ter conversado contigo e vamos chamar outras alunas. A live é de 15 em 15 dias. E eu vou intercalar uma aluna e um convidado. Uma aluna e um convidado, né? E depois, se tiver mais alunas, a gente faz só alunas, né? Até para a gente poder falar para as pessoas que nada é impossível. Veja a tua experiência, veja que você também tinha pensado em desistir, muito pelo contrário, se manteve firme e forte. Então, quero que você deixe o teu Para mim, é a coisa melhor do mundo. Pessoal, vamos fazer macramê, porque é muito bom. É muito bom. Que bom. Então, um grande beijo para todas que estavam nos assistindo, para dizer para elas pessoal. Letícia, Brianês, beijo, Letícia. A Tereza também está aí, ó, entrou. Então, assim, para que elas estejam por perto da gente, porque a gente vai trazer outras pessoas para darem os depoimentos e conversar sobre o macramê, que sempre vale a pena, né? Que pena, ela botou aqui, ó, a Mônica. O papo está tão bom, mas não esquece, então daqui 15 dias, às 18 horas do sábado... dias tem mais. Tem mais, tem outras pessoas que a gente vai trazer outras aqui. Outras pessoas que vão falar do macramê. Que também vão dar dicas, vão dizer como foi a experiência, que você nunca deve desistir. Obrigada, Mônica. E que lá dentro da nossa escola tem modelos incríveis. Está aqui uma aluna que não me deixa mentir, e não conseguem dar conta de tudo que tem lá para fazer, e que o preço é pequenininho. Não. Né? Tá tudo muito bom. A escola é maravilhosa, viu? Tá vendo?
E eu tenho que dizer, até hoje não botei nenhuma de castigo, não reprovei ninguém. Essa professora nem puxa a orelha, Não, né? não, não, não. Muito pelo contrário, a gente diz, ó, vai lá que tem mais, vamos batalhar aqui, né? Então, vem firme, vem com fé para a escola, que aqui tem para todos os gostos, né? Ana, muito obrigada, viu, pelo convite. Obrigada pela paciência que você tem, que você orienta. E foi muito bom falar com você. E a gente vai se falando por aí, Com né? certeza, né? Um grande beijo, um beijo para todos que estavam nos ouvindo. E até daqui 15 dias, então, em outra live. Até. Muito obrigada. Beijo para todo mundo. Para você também.